Legal, minha gente, estamos chegando com mais um programa Bate-Papo Brasil, agradecendo sempre a sua importante companhia. Programa Bate-Papo Brasil, o seu programa de entrevistas, informação e boas histórias. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma advogada, ela que é especialista em direito de família e sucessões, e vai nos falar daquele momento do divórcio, né? Como deixar esse momento mais sereno, mais tranquilo e como proceder no divórcio, separação e na separação dos pais, como é que fica a questão dos filhos, pensão de alimentos. Então daqui a pouquinho aqui no programa Bate-Papo Brasil. Converso também logo mais com a promotora de justiça, a doutora Silvia Correia, ela que é uma exímia estudiosa e dedicada às questões sociais. E vamos falar hoje, então, sobre as questões referentes à segurança da mulher e também vamos falar da proteção aos animais. Programa Bate-Papo Brasil, sempre contando para você também boas histórias. Então, nós vamos ouvir agora uma boa história. E eu vou chamar ao palco ele que tem uma história muito bonita de vida, é o professor Ricardo Bayer Peterson, ele que há mais de 20 anos trabalha com hipnose clínica, ele é um terapeuta renomado aqui de Curitiba e do estado do Paraná, e tem uma história de vida muito bacana. E ele vai contar hoje aqui no programa a sua história, como superou essa demanda e como ele transformou isso num produto, ou melhor, num encontro feito para você que quer realmente desamarrar os problemas do coração. Doutor Ricardo Bayer, eita, Olá, meu tudo caro, bom? como é que está você? Joia. Professor Tranquilo. Ricardo, sente aí. Com licença. Boas histórias nós sempre gostamos de ouvir. Sim, história é... A nossa vida, a vida de todos nós é uma história, né? Nos dá a impressão que nós estamos sempre num palco, né? Como dizia aquele psiquiatra canadense, o Goldman, nós vivemos um palco, né? Sim. Sempre usando máscaras e nos adaptando ao dia a dia e às situações, né? Que acontecem. Essas máscaras eu chamo de personagens, né? Personagens. Somos personagens, né? E como você falou ali na sua apresentação, essas histórias são importantes, a gente precisa sempre estar olhando e sim, eu observando e tentando entender ali o que aconteceu comigo também, né? Eu só consegui me resgatar e me construir novamente, encontrar equilíbrio, olhando para a minha história. E a história é aquilo que passou, né? É aquilo que já aconteceu. Você consegue contar rapidamente para o nosso público que não teve a oportunidade de conhecer sua história? 5 minutos. Tá bom? Sua história de vida. É. E o que isso causou em você no decorrer da sua vida? Não vou me aprofundar muito hoje, mas assim, eu sou um psicoterapeuta, tenho 50 anos de idade e eu sempre, ao longo da minha vida ali, já da fase adulta, sempre tive dificuldade de encontrar um equilíbrio na minha vida, né? Tinha uma vida boa, sempre tudo ok, família, trabalho, amigos, uma sociedade legal, só que eu sempre me sentia em desequilíbrio emocional, sempre parecia que as coisas não funcionavam muito bem. E eu sabia que eu tinha uma parte da minha história que eu sempre tentava negligenciar, deixar ela para trás. Qual é essa parte da minha história? Como muitas pessoas enfrentam conflitos familiares, né? Você até falou que hoje até vão falar sobre isso um pouco. Perfeito. E um dos meus conflitos familiares foi que eu nasci de uma relação que não é uma relação comum. Minha mãe e meu pai não eram casados, meu pai era casado com uma outra pessoa, e aí eu nasci dentro de um relacionamento extraconjugal. Então não fui registrado como filho, e por muitos anos, agora só, né, aos 50 anos de idade, que eu consegui o meu reconhecimento de paternidade. Então, essa história eu sempre fui negligenciando. Sabia quem era meu pai, né? Sabia que meu pai era um grande empresário de Curitiba, do Grupo Servopa, mas ao mesmo tempo eu falava, não, eu não vou enfrentar essa história, vou deixar ela para lá, né? E fui tentando isso ao longo de
toda a vida até aqui, mas alguma coisa sempre falava assim para mim: Ricardo, enquanto você não olhar para a tua história, reconhecer a tua história, entender quais são as heranças emocionais, comportamentais, genéticas, culturais que você tem dessa história, enquanto você não entender isso, você também não vai entender quais são as crenças que você criou para você mesmo dentro dessa história. Então, ao mesmo tempo eu estou falando da minha história e estou ao mesmo tempo contando um pouquinho dos passos que eu desenvolvi. Então, eu já falei de 2 aqui. O primeiro é conhecer, enfrentar e olhar para ela mesmo, né? Falar, opa, pera um pouquinho, então eu sou filho de fulano, eu nasci dessa maneira, dentro desse contexto, e o que que eu preciso fazer com isso? Então eu começo a encarar a história. Professor Ricardo, a que ponto histórias mal resolvidas em nossa vida acabam, de alguma forma, influenciando o nosso viver? Isso aí tem a ver com procrastinação? Também, claro que tem a ver com procrastinação. Mas a primeira pergunta é até que ponto que as nossas histórias mal resolvidas influenciam negativamente na nossa vida. Perceba uma coisa, nós não conhecemos toda a verdade de tudo. Uhum, A gente conhece por um filtro, né? Esse uhum. filtro dessa história que vai acontecendo. Nesse filtro, a gente vai se adaptando, a gente vai criando comportamentos, vai criando crenças. O problema é que muitos desses comportamentos e dessas crenças que vêm dessas histórias mal resolvidas são comportamentos que nos limitam, que nos atrapalham, que acabam sendo barreiras para a nossa plenitude, para que a Uhum. gente viva em paz. Então, de certa forma, a resposta é: quando temos histórias não bem resolvidas, né, ou não bem compreendidas, Uhum. acabamos vivendo de uma maneira equilibrada, achando que estamos tentando acertar, mas estamos fazendo tudo Mas a errado. pessoa pergunta, mas professor Ricardo, eu tenho medo de ir lá vasculhar o meu passado. Vai que de lá sai um moribundo, eu vou abrir como é aquela, como é que diz lá aquela, A caixa de a caixinha Pandora. de Pandora. E Uhum. uma outra pergunta que eu já emendo, você me contou numa outra ocasião, que você, de certa forma, conviveu com seu pai. Sim, Você soube que ele era seu pai aos 12 anos. 11 anos de 11 idade. anos você sabia que ele Isso, era seu pai. isso. Vocês conviviam, mas Mas não, não mas falavam não, sobre esse assunto. não falavam. Não, Ele sabia que era seu pai. sabia também. Uhum. Puxa Ah, vida, hein? Isso aí, na sua infância, nós falamos da tenra infância. Na tenra infância, isso aí causa mais mágoas se acontece nos primeiros anos de vida de uma pessoa. E nesse caso, ele te trouxe alguma mazela para a vida adulta, essa convivência com seu pai, mas porém uma paternidade velada. Você sabia que ele era seu pai, ele sabia que era seu filho, mas não assumiam por questão de sociedade. isso, exatamente. Você falou certíssimo, é exatamente assim, mas eu ainda resgato o começo da tua fala agora. Mas isso é tão difícil enfrentar. Então Hum, perceba, você acabou de dizer que na minha história tinha uma coisa velada, uma coisa certo. escondida. De certa forma, em níveis diferentes, em histórias diferentes, todos nós temos questões que estão lá guardadas, né? Uhum, Como a caixa de Pandora que você muito bem trouxe como exemplo. Agora eu vou te falar por experiência. Eu tentei, ao longo da minha vida toda até aqui, deixar a caixa de Pandora fechada, fechada. né? Eh, mas ao longo dessa vida toda, essa caixa sempre estava fazendo assim: "Ei, me abra, Abra. Ah, vamos resolver esse assunto". E eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, acontece com você sim, também, sim. acontece com todos nós. Então, até como incentivo, entenda que você abrir a caixa de Pandora nesse sentido é positivo, nos ajuda. Uhum. Enfrentar os nossos monstros nos ajuda a evoluir. Claro, não faça isso de maneira indisplicente, né? Procure ajuda, procure pessoas que te ajudem também, né? Porque realmente não é fácil encontrar nossos monstros. Uhum. Nessa caminhada que eu tive,
eu encontrei pessoas, né? Encontrei advogado que me ajudou, né? Aí encontrei amigos. Você é um cara que sabe da minha história antes mesmo de eu abrir ela Uhum. publicamente, né? Então, a gente não precisa simplesmente escancarar. A gente pode fazer isso com cuidado, com parcimônia, com amor próprio. Esse dividir deixa o fardo um pouco mais leve? Com certeza, nós somos, eu sempre falo isso, somos seres sociais, então precisamos um do Uhum, outro, uhum, né? Então, é claro, eu tenho que saber também para quem eu estou contando, né? E de que maneira eu estou claro, claro, contando, claro. né? Mas sim, encontrar pessoas com quem eu posso confiar, Uhum, e não só confiar que a pessoa vai contar ou não vai contar o meu segredo, uhum, mas encontrar pessoas que também sabem acolher o meu segredo, hum, o meu segredo, ou o meu sofrimento, ou a hum. minha dificuldade. Sim, isso nos ajuda muito. Professor Ricardo, você de certa forma sabia o que tinha lá dentro da caixa de Pandora. Sim. Porque você falou que chegou até os 50 anos de vida, que só agora houve o reconhecimento paterno, né? Já quando seu pai não está mais aqui, né? Entre Uhum. nós. Mas você passou uma vida casado, com filhos, trabalhando, mas alguma coisinha lhe incomodava. Sempre. Você sabia o que era, que isso aí fazia parte da caixinha de Pandora? Sim. Ou tem pessoas que sofrem, mas não sabem qual é o problema que lhes aflige? Olha só. Sim, tem pessoas que não sabem, que não têm Ah, consciência, né? Existem pessoas que não têm consciência do que realmente está lhes trazendo afligindo. angústia, que está trazendo Ah, angústia, que está trazendo depressão. certo. Tem pessoas que não sabem. Eu sempre soube, né? Mas indo nessa hipótese de que a pessoa saiba, de certa forma, o que está acontecendo com ela, vamos resgatar ainda um pouquinho mais da caixa de Pandora. Na caixa de Pandora, quando Pandora abre a caixa, ela saem da caixa coisas terríveis, peste, sofrimento, Uhum, dor. Então só sai coisa ruim de dentro da uhum. caixa, que é disso que nós temos medo. Ok. Na hora que Pandora percebe isso, ela rapidamente fecha a caixa. Hum, Quando ela fecha a caixa, ela consegue guardar dentro da caixa uma coisa. hum, Ela consegue ainda segurar dentro da caixa a esperança. hum, Então, olha só, quando você, temos um problema, temos uma dificuldade que não queremos enfrentar, de certa forma nós estamos com esperança. ok, É ok. quase como se nós guardássemos aquilo. Entendo. O problema é que, enquanto aquilo está guardado, mesmo que haja esperança, não se desenvolve, Hum, fica guardado. uhum, Eu brinco, eu não sei se você já fez isso. hum. Você já jogou na Mega Sena, essas Poxa coisas assim? Já vida. jogou? Já, claro. Tá, Poxa. eu também já joguei. Eu não sei se você já fez isso, de jogar na Mega Sena, colocar o bilhete no bolso, e daí tem hoje o sorteio, mas eu não vou olhar o sorteio, eu não olho amanhã, eu não olho depois da Deixa uma manhã. semana. Eu fico assim, quer Ixi. saber, eu não vou olhar. Ricardo já fez isso várias vezes, Mas Ricardo. e por que que eu não olho? Esperança. Porque enquanto eu não olho, eu não descobri que eu Ah. não ganhei o prêmio. Então Mas também não fui buscar o as prêmio se eu pessoas têm ganhasse. medo de descobrir a verdade nua e crua, como dizem, uma linguagem bem popular, mas será que é isso, professor Ricardo? É que assim, perceba que é uma dicotomia. Ao mesmo tempo eu É, quero ver o bilhete, porque o bilhete vai me trazer uma fortuna, é. mas ao mesmo tempo eu não quero enfrentar a possibilidade de descobrir que sou miserável. Mas não existe, de repente, pegando um gancho na tua fala, a pessoa usar aquela sua mazela como uma muleta para dizer, Sim, jogar tudo a culpa, deixa lá porque... isso mesmo. Agora você acabou de falar de mais um passo. São É, 8 passos. Eu tenho um treinamento que eu chamo o fortalecimento da identidade em 8 passos. ok. E aí você acabou de falar de mais um passo que fortalece a nossa identidade, Hum, que é autocompaixão. ok. Então, uma coisa, e sim, as pessoas estão acostumadas a, diante dos seus problemas, diante das suas dores, como foi a minha também, como é a minha ainda hoje, a se vitimizar. E Uhum, esse vitimismo, de certa forma, alimenta. De certa forma, traz um falso fortalecimento. uhum, O problema é que ele é um falso fortalecimento. O que nós precisamos, sim, é entender que aquilo que aconteceu
é doloroso, que aquilo que aconteceu é triste. Eu posso chorar com você e falar, poxa, Mário, pô, você viu o que aconteceu comigo? Isso é muito ruim. Mas eu posso chorar isso reconhecendo num nível de autocompaixão. Mas não falar, Mário, coitadinho de mim. Isso é vitimismo. Perfeito. Enquanto eu não enfrento, eu fico no vitimismo. A partir do momento que eu enfrento, a dor continua, Ou seja, mas a autocompaixão. eu tenho que pegar essas experiências que sirvam para o meu crescimento, de certa forma. Sim, preciso pegar essas experiências que sirvam para o meu crescimento, mas como ele vai acontecer esse crescimento, quando a gente está falando de vitimismo e autocompaixão, é porque quando eu estou fazendo autocompaixão, eu estou acolhendo, e aí eu me fortaleço. Perfeito. Professor Ricardo Bayer Pettersson, ele pegou essa sua experiência de vida e transformou é um programa, professor? Um treinamento. É um treinamento, 8 passos para fortalecimento da identidade. Quais são esses 8 passos? Quando vai acontecer? Qual será a duração? Então, o próximo treinamento agora é dia 20 de junho. Sábado. Ok. Das 8 a 1h da tarde. Ok. Aí tem outro que vai ser dia 15 de julho. 18 de julho e depois 15 de agosto. Então, eu coloquei 3 dias. Dá para escolher qual é o dia. Só entrar no meu Instagram lá, que provavelmente vai estar escrito aí. Ok. E aí pode se inscrever, mandar mensagem para mim. João, coloca na tela rapidinho para nós. Hipnose Paraná, tá ali, ó. Ricardo Bayer Pettersson. Exatamente, tá é esse aí. É isso aí. Pronto. Mudou lá um pouquinho. Mudou. E aí, quem quiser saber quais são os 8 passos, tá lá no meu Instagram. Rapidinho, primeiro passo. É autoconhecimento. Olhar para a história e fazer autoconhecimento. Segundo passo. O segundo passo é você entender quais foram os prejuízos que você teve. Trauma, crenças limitantes. Terceiro passo, professor. O terceiro passo é você identificar os seus propósitos e colocar os seus valores e propósitos em prática. Quarto passo. Autocompaixão. Que é você desenvolver essa autocompaixão. É aquele abraço. Calma, meu amigo, tudo vai dar certo. Exatamente. É isso? Quinto passo. O quinto passo é você aprender a colocar limites na tua vida, em limites biológicos, sociais e tecnológicos, né? Colocar limites. O sexto passo é você conseguir identificar suas habilidades, aptidões e colocar eles junto com... E o sétimo passo é você criar uma sociedade ou se vincular a uma sociedade que integre exatamente quem você é. Aí você finaliza com o oitavo passo. O oitavo passo é a comemoração, porque através da comemoração eu me construo mais ainda. Em que fase da sua vida você está? Bom, eu estou na fase... É que assim, você vai passear em todos eles. Perfeito. Mas eu estou muito mais nesse momento na autocompaixão. Está na sua fase. Exatamente. Bom, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do professor Ricardo Bayer Pettersson, ele que é terapeuta e utiliza a hipnose clínica como uma das ferramentas de diagnóstico e tratamento. Ele está convidando a todos, né, para participarem desse 8 passos rumo à felicidade, rumo à saúde, como dizia o próprio Cristo, né? Eu vim para esse mundo para viver em abundância. Você quer viver em abundância? Então tá aí na tela, Ricardo Bayer Pettersson. Entra lá, conversa com o professor Ricardo, quando que vai ser, quanto custa, qual que vai ser o dia, qual que vai ser o cronograma e seja feliz. Professor Ricardo, muito obrigado, viu? Valeu. Chamar o intervalo comercial, em 1 minuto estamos de volta. Eu já estava quase escurecendo o meu cabelo. Olha isso aqui! Mas aí eu descobri o desamarelador Beauty Color. Olha isso, meu loiro tá perfeito. E isso tudo em apenas 10 minutos. Eu tô apaixonada. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala,
Mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Legal, gente. Estamos de volta. Eu converso agora com a doutora Silvia Correia, promotora de justiça de Santo Antônio da Platina. Para o mundo, doutora Silvia. Para o mundo, cosmopolita. Santo Antônio da Platina, deixa eu lembrar, onde é que fica? Norte do Paraná, o chamado Norte Velho. Norte Velho. Um pouco próximo de Londrina, mas é um lugar privilegiado. Por quê? Porque nós estamos próximos de Londrina e nós estamos também próximos de São Paulo. Olha que legal. Não é? Próximo da divisa ali com São Paulo. Doutora Silvia, você é promotora de justiça. Por que você optou pelo direito em sua vida? Talvez o inconformismo com as injustiças, a vontade de transformação da sociedade. Quando eu era criança, adolescente, né? O mundo era tão diferente do que é hoje. As mulheres, em especial, eram tão submissas. As mulheres, em especial, sofriam tanto com aquela sociedade patriarcal, machista, e também muita diferença econômico-social. Isso me causava uma tristeza profunda já desde criança, adolescente. Eu lia Os Dois Brasis, enfim. Nos últimos anos, 20 anos, o Brasil, o mundo passou por muitas transformações. As mulheres conquistaram muitas bandeiras, mas ainda falta, né, doutora? Falta muito, nós ainda estamos engatinhando. Vivemos ainda num mundo machista e patriarcal? Vivemos num mundo machista e patriarcal. O maior exemplo é a ministra que o tempo todo, quando ela é chamada, Carmen Lúcia, para falar sobre o tema, ela traz o que para a sociedade atual às vezes parece novidade, para nós que estudamos direito, já é uma verdade bem antiga. Por exemplo, as mulheres, enquanto elas talvez pensam que estejam caminhando para o desenvolvimento, num outro momento elas continuam sendo submissas, continuam tentando voltar ao que era antes para agradarem, para casarem, para formarem famílias, ou seja, sempre elas estão buscando encaixar-se de Mas ela alguma não forma num espaço. Ela não tem uma meia-culpa nisso, doutora? Essa tentativa de se encaixar no sistema, porque a mulher saiu daquele sistema mais rígido, né? Sim. E se a gente pegar o Código Penal aí, civil, ainda é arcaico, né? Arcaico. E até pouco tempo as mulheres dependiam do CPF dos maridos. Com certeza. As Que mulheres não coisa, votavam, não não podiam ser votavam. votadas. Inclusive hoje, quantas políticas nós temos? Pois é. Né? São esses temas que você mais gosta de defender enquanto promotora, doutora Silvia? Enquanto promotora, eu sou bem chamada para defender esse tema da violência contra as mulheres, mas também eu gosto de outros temas, como direito ambiental, gosto demais. Gosto também de constitucional, temas ligados à política em geral, gosto bastante. Semana passada, no programa da semana passada, eu entrevistei aqui o doutor Pedro, ele que é um advogado criminalista e professor universitário, e ele veio aqui trazer o assunto do feminicídio. Sim. E eu até perguntei, professor Pedro, nós temos boas leis no Brasil. Maria da Muitas. Penha, e agora feminicídio é um crime que dá uma pena pesada de 40 anos, é isso, doutora? Sim, Mas é por que autônomo, que o né? Brasil é tão Uma violento figura ainda com as suas mulheres, mesmo havendo leis realmente muito fortes? Exatamente porque eu estava falando, né? Embora nós pensamos que estamos evoluindo, na verdade há um movimento contrário muito forte, principalmente por parte dos homens. E esse movimento contrário acaba também angariando o apoio de mulheres, o que é mais triste, porque os homens serem machistas e patriarcais é da cultura. Agora, a mulher deixar de defender outras mulheres para retornarem para antes daquele período em que nossas avós, nossas bisavós, nossas antepassadas lutaram e sangraram para que hoje nós possamos votar e ser votadas, para que hoje nós possamos ganhar nosso dinheiro. Até esses dias atrás, o Supremo Tribunal Federal decidia sobre a constitucionalidade do direito à igualdade salarial. Nós estamos vivendo no ano de 2026. Que coisa, hein? Chega a ser, assim, um abuso, não é? Como que a informação pode libertar não só as mulheres, mas as pessoas? Informação é poder? Informação é tudo. Conhecimento é tudo.
Quando a Bíblia fala sobre verdade, a Bíblia quer dizer conhecimento. As Uhum. pessoas pensam Conheça a qual é a verdade. verdade e a verdade vos libertará. Sim, então é milenar, é secular, né? Milenar. Não é secular, é milenar Uhum. a questão de o conhecimento liberta, o conhecimento desenvolve, o conhecimento é vida, né? No tocante às mulheres, falando ainda sobre feminicídio, violência contra a mulher, a mulher que muitas vezes, no Brasil principalmente, que é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Eh, o que falta para essas leis? Você falou que, sim, vivemos num país ainda muito machista e patriarcal, mas o que mais falta para que haja essa quebra de paradigmas? A independência mesmo das mulheres. Financeira? Amor próprio, Hum, penso que isso também tem uma diferença significativa. Eu, por exemplo, eu não adotei certos padrões de hum, comportamento na minha vida. Eu me casei tarde, eu me divorciei quando vi que não era o caso de continuar casada, hum, eu não quis filhos. O que hoje estão discutindo, eu já havia decidido quando eu era uma criança. Pegando um gancho na tua fala, será que estamos aqui só conjecturando? Conjecturando. Será que esse não é um pouco de medo da mulher de romper, de denunciar? Porque muitas mulheres sofrem dentro dos seus lares e sofrem caladas. Caladas. É medo? Existem muitos motivos. Ah, Um medo talvez seja um dos piores, né? Medo de ser deixada, medo de não conseguir seguir em frente sem a ajuda financeira, hum, principalmente, do companheiro, do marido, do agressor, medo de ser julgada pela própria família. Existem casos em que a hum, própria família fica contra a mulher, por quê? Porque adotam padrões de comportamento, crenças, às vezes até hum. religiosas, de que o casamento Puxa vida. deve perdurar eternamente, apesar de a mulher estar morrendo aos poucos naquela É relação. o chamado é feio, né? É feio você fazer isso, é feio você se divorciar, É é feio você feio, falar, né? é É isso. feio, São os exatamente. tabus da sociedade. As mulheres sempre são vítimas de tabus, O sempre que que serão. a promotoria pública, o que que você como promotora gosta de falar para as mulheres em geral com relação à violência doméstica, à fragilidade, ao feminicídio e quando elas são vítimas de todo e qualquer tipo de violência ou discriminação? O que que a promotoria, o que que você como promotora gosta de aconselhá-las? Eu gosto de dizer para elas não se calarem, Hum, que o silêncio, além de perturbador para elas emocionalmente, hum, também causa a impunidade dos uhum, agressores. Falem, falem, falem com as amigas, falem com a mãe, falem no ambiente de trabalho, uhum. conversem, até que sejam convencidas a buscarem ajuda da autoridade. Perfeito. Doutora, tem um outro assunto que nós vamos falar agora, que eu sei que você gosta de defender muito, que são os animais. Né? Amo. Você tem algum cachorro? Tenho 7. 7! Eu tenho um. Ô, João, você tá aí com a foto do meu cachorro, Vicente? Eu tenho o meu cachorro. Eu Vou amo. mostrar para você meu cachorro. Ele chama Amo. Vicente. Nossa. Eu contei até no programa passado, eu ganhei ele quando ele tinha 30 dias. Era um Um pequenininho. bebê. E aqui, ó. E na Que época, coisa doutora, mais eu era casado, né? E linda. morava numa casa grande. Ah, Aí eu me divorciei, ele foi crescendo e eu fui morar com ele num apartamento. Só que ele era delícia. pequenininho, hoje ele pesa 22 quilos e Quantos mora aninhos comigo. ele Ele tem? está com 10 anos agora. Olha que E moramos eu e lindo. ele num apartamento. Olha, eu tenho 7, um de 17 anos, Uau! que inclusive eu não Caramba! fui viajar anteontem porque ele adoeceu. Tenho 2 de 10 anos cada, tenho um de 9, uma Hum. de 8 e 2 de 7. Pegando essa fala, que você cuida dos seus animais, Amo. falta conscientização para o tutor, para quem pega um cachorro por adoção, ou quem compra um cachorrinho de raça para dar de presente para o filho. Falta conscientização, doutora? Falta conscientização. Hoje, inclusive, há uma discussão grande no âmbito jurídico para que o Brasil deixe de ver os animais como objeto. Na verdade, Uhum. os animais passam a ser seres sencientes, inclusive no Código Olha, Civil. Sabe? Então, existe, além da lei ambiental, né, que é muito importante, que já transformou a sociedade nesse sentido,
nós também estamos buscando a transformação num todo, de forma holística, em relação a toda a nossa legislação. E quando você me perguntou também da violência contra a mulher, existe a teoria do elo, que eu gosto sempre de lembrar onde eu vou. A teoria do elo diz que a pessoa que maltrata animais é capaz de maltratar criança, adolescente, Olha, mulheres, pessoas com problemas mentais e idosos, que ou seja, os coisa. vulneráveis, porque são aqueles que não conseguem se levantar. Ou seja, está na contra os essência da agressores. pessoa. Exato. Como diria meu falecido pai, é o cerne É o cerne É? da maldade. da maldade. É o cerne da maldade. Começa maltratando o animal. O que caracteriza uma adoção responsável, uma guarda responsável de animais? O que caracteriza? Em primeiro lugar, começa por um termo. Então, a instituição que se propõe a fornecer um animal para adoção, ela precisa ter um termo com aspectos jurídicos ali bem delimitados, de forma que o adotante saiba que ele tem responsabilidades com aquele animal. O animal precisa de cuidados, o animal precisa de atenção, o animal precisa de comida, bebida, não pode ficar preso numa coleira ou numa corrente, ele precisa ter liberdade, ele precisa ser cuidado, ele precisa receber atenção veterinária. E nós temos boas leis hoje no Brasil a respeito, né? Excelentes. E eu acho que a polícia está agindo, né? Quando Sim. há denúncia, eu não sei se há efetividade depois na continuidade, na censura, porque eu acho que são penas brandas, né, doutora? Ainda são penas Que a brandas. pessoa acaba na audiência de custódia acaba sendo liberada, né? Os maus tratos contra cães e gatos tiveram a pena aumentada, né? Então agora não vai mais para o juizado especial criminal. não? Agora é da justiça comum, da criminal. Contudo, contra os demais animais ainda é um crime de menor potencial Eu não ofensivo. sei se ainda existe. Que é triste, né? Há alguns anos atrás, aqui em Curitiba, principalmente na região metropolitana, tinha as rinhas de galo. Não sei se vocês têm lá na promotoria alguma denúncia, doutora, ainda a respeito? Ainda tem? Várias. Esses dias, inclusive, foi estourada uma rinha na região metropolitana. Ainda existem. Teve um episódio também que as redes sociais divulgaram bastante de um candidato, né, de uma pessoa que pretende ser candidato defendendo rinhas. Promovia e defendia? Que coisa, hein? Que coisa. Enfim. Para a gente finalizar nosso bate-papo, doutora, primeiro eu quero lhe convidar para voltar mais vezes. Claro, Eu vou contar para o público aqui. Posso contar, dar um spoiler? pode. A doutora Silvia Correia, promotora de justiça, ela defende com unhas e dentes causas sociais, como você já viu. Há questões das mulheres, dos animais, dos vulneráveis. Mas essa moça aqui tem uma paixão, que é a moda. A moda. A moda? A moda. Quem sabe um dia, doutora? Quem sabe, eu fui chamada por três revistas europeias para publicar nas páginas deles. Ok. Eu acho que me confundiram alguma gente de moda. Então, assim, na próxima Mas vez nós vamos... não pude aceitar. Não pode. Tem a sua... O cargo me limita a Te ser limita. apenas promotora e professora, nada mais. Ok, mas podemos fazer... Tive que dizer não. Mas podemos fazer uma entrevista aqui sobre moda, né? Claro, isso sim. Então vamos convidar. A próxima vez que você vier aqui, falar para a nossa audiência, será sobre moda. Ótimo. Combinado? Combinado. Recado final, olhando para essa câmera aqui, o que você daria de mensagem agora, deixaria de mensagem para a nossa audiência e principalmente para o público feminino? Considerando que hoje é Dia dos Namorados, eu digo a todas vocês, mulheres, nunca necessite pedir amor e jamais se submeta a aceitar menos do que merece. Tá certo. Doutora Silvia Correia, muito obrigado, viu? Vai voltar mais vezes. Voltarei. Vamos falar de moda. Eu que agradeço, Vamos Mário. chamar um intervalo comercial. Na volta, nós vamos conversar com uma advogada, ilustre advogada, especialista em direito de família e sucessão. Vamos falar sobre divórcio, sobre separação de bens. E os filhos ficam com o pai, com a mãe, pensando em alimentos? Como que pode diminuir o impacto sentimental na separação, na dissolução da família? Depois do intervalo, em 1 minuto.
Eu já tava quase escurecendo o meu cabelo. Olha isso aqui! Mas aí eu descobri o desamarelador Beauty Color. Olha isso! Meu loiro tá perfeito. E isso tudo em apenas 10 minutos. Eu tô apaixonada. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Doutora Luciane Stroyer. 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 Tudo bem, doutora? Tudo bem. Curitibana? Curitibana. Curitibana. Sou do interior do Paraná, Que cidade mas você nasceu? eu nasci em Apucarana. Apucarana. Isso, exatamente. Morei em Faxinal, que é uma cidade bem pequenininha, meus pais são de lá. E eu moro em Curitiba desde os 3 anos. Daí a gente fica transitando entre o interior do Paraná e Curitiba. Doutora, uma das suas especializações é o direito de família e sucessões. Exatamente. Você já deve ter visto lá no seu consultório, no seu escritório, a fragilidade que um casal fica, que uma família fica. Exatamente. Tem como fazer uma separação, um divórcio mais humanizado, doutora? Sim, o nosso escritório, ele é um escritório boutique com atendimento personalizado e causas selecionadas, justamente para dar esse suporte mais humanizado, mais atender o cliente de perto, ver as necessidades dele, vai muito além do que do jurídico, né? Porque você está lidando ali com o emocional da pessoa, com o pilar da vida dela, que é a família, os filhos e o patrimônio. Pelo teu expertise nesse segmento, qual o maior medo enfrentado não só pelo casal, mas pela aquela núcleo familiar na hora da dissolução de um casamento? Eu vejo que quando os clientes me procuram, por incrível que pareça, o maior medo deles é desestabilizar e de perder tudo aquilo que eles construíram, né? Patrimônio. Patrimônio, família, filhos. Ah, então não estamos falando apenas de numerário, de posses, de bens. Não. Estamos falando da constituição família. Familiar. Núcleo. Núcleo familiar, exatamente. Quem sofre mais nessa divisão? Os filhos, o marido, a mulher? Os filhos sofrem bastante porque eles sentem um impacto. E se os pais não estão amadurecidos na decisão, um tá, o outro não, sempre impacta direto neles. Por quê? Porque às vezes o filho vira ali amigo do pai para desabafo, vira ali moeda de troca. Então, o casal ele tem que ter muita maturidade para que não atinja os filhos. E isso é difícil de conseguir. Para quem está se separando, que a separação às vezes não é do dia para a noite, né? Não. O casal já vem naquelas dificuldades, nos desencontros, até que culmina naquele ponto. Eu não sei se existe algum dado estatístico que quem mais pede a dissolução do casamento, se é o marido, se é a mulher. Você tem esse Não. dado ou não? Não tem como prever, porque, por exemplo, assim, numa comunhão parcial de bens, a gente presume que vai ser a divisão igualitária, então que os dois saem ganhando ali 50%. Não, eu digo quem mais pede o divórcio, é o homem ou a mulher? Ah, pedir Quem o pede? divórcio. Quem entra com o divórcio? Ah, Porque eu já vi uma tá. tese, doutora, me corrija se estiver falando besteira, que diz que o homem, ele segura mais o casamento. Por mais que ele não queira mais, ele vai protelando, e a mulher, quando toma a decisão, é de hoje para amanhã. Homem, ele é mais acomodado. Isso. Ele vai empurrando com a barriga Isso. ali. A mulher, se ela está insatisfeita, ela toma ali a decisão, e a decisão geralmente é fatal. Não é, assim, uma ameaça, né? E eu acredito que... Mas, assim, mais mulheres mesmo, assim. Os homens... Só que o homem, ele dá causa, né? Então, ele se acomoda, ele começa a sair com os amigos, começa a desrespeitar a mulher. Então, digamos assim, ele dá mais causa para a mulher chegar do estupim e pedir o divórcio. Quais são os erros que você pôde observar que mais são cometidos pelo casal que está separando ou pretende separar? Assim, ó, o erro mais comum que eu vejo no momento do divórcio é a pessoa assinar um acordo no calor da emoção.
Porque ali ela quer se livrar daquele momento, ou ela quer findar aquilo lá, porque é repetitivo, talvez a dor, sempre você ter que lidar com o outro, sempre reviver situações. Então eu vejo muito isso, a pessoa assinando acordo no calor da emoção, pagando uma pensão que não era devida para o cônjuge por tempo indeterminado, cedendo mais o patrimônio, e daí quando ele esfria a cabeça, passa alguns anos, ele quer reverter aquilo, ou ele quer cancelar aquela pensão alimentícia, aí vira um tormento. Então ele percebe que ele foi lesado ali no seu patrimônio e também no seu emocional. Hoje a justiça mudou há alguns bons anos atrás. Primeiro havia o desquite, depois ficava X tempo desquitado para depois entrar com o pedido de divórcio. Isso. Perfeito, doutora? Isso, eu vi a separação de corpos. por Isso. 2 anos e depois para entrar com o divórcio, porque nesses 2 anos eles não eram divorciados apenas separados e eles poderiam se reconciliar sem ter que casar novamente. Ok. Hoje permite-se o divórcio... Direto. Vamos conjecturar aqui, doutora, esse modelo antigo não propiciava uma melhor reflexão do casal antes de culminar na dissolução total do casamento? Olha, eu acredito que não, porque quando o casal está decidido, isso travava a vida deles, porque eles queriam recomeçar, querendo ou não tinha aquele vínculo, ficavam Perfeito. vinculados em patrimônios, não podia arrumar outra pessoa, não podia casar e ficava preso por 2 anos ainda com o cônjuge. E a gente sabe, né? Eu penso assim, agora como pessoa, quando você não quer mais, a pior coisa Não que tem é dá, você né? ficar vinculado com a outra pessoa, você fica É. com mais raiva ainda. Então, Doutora, acho que foi tem uma boa como ideia. transformar esse momento da dissolução do casamento sem ser uma guerra? Tem. O meu escritório, a gente trabalha muito com o preventivo. Então, quando o casal ou a pessoa, né, vê que ali já não está mais tendo diálogo, já está insustentável, procure um advogado especialista em direito de família, da sua confiança, para orientá-lo. Porque o que que acontece? Como eu falei, no meu escritório a gente trabalha preventivo. Você vê que aquilo não está mais dando certo, a gente já começa a te ajudar para que isso não vire uma guerra e você consiga sair desse casamento da melhor forma possível, com menos dano possível. Todo divórcio tem que ser litigioso ou ele pode ser, Pode ser consensual. Pode ser consensual. né? aham. É o acordo comum entre as partes. Isso, aham. Pode pegar um único advogado ou cada um tem que Pode. pegar o seu? Pode pegar um único advogado. Aí muda a retórica, né? O advogado conversa com as duas partes, que é o Isso, mais aí é um amigável, né? acordo, aí a gente conversa, divide, daí ali meio que é mais livre. E a questão dos filhos, doutora? Fica com o pai, fica com a mãe, é guarda compartilhada. Como é que a justiça preconiza isso? Como é que a justiça aconselha quem fica com quem? Então, a justiça ela não aconselha, né? Assim, a gente sabe que a gente mora aí num país talvez um pouco que pende um pouco ali para a mãe, né? Querendo culturalmente, né? Cultural. Mas a legislação não pode. A regra é a guarda compartilhada. Você não divide, a compartilhada, ela não divide a casa, né? A criança não fica um tempo na casa de um tempo na casa de outro. A guarda compartilhada, os pais vão dividir as coisas mais, a vida civil da criança, né? Ok. Discutir O dia a dia. isso, discutir qual escola, qual médico, atividades extracurriculares, então eles vão ter que fazer tudo em conjunto. E com relação ao patrimônio, também é feito no acordo, né? A divisão, aquilo Sim. que o casal acordar, ou se não acordar, tem que ir para o judicial. Tem que ir para o judicial. E a partilha, ela vai depender por exemplo, assim, se eles são casados em comunhão parcial de bens, aí vai partilhar tudo que constituiu durante o casamento, 50 para cada um. Então, a partilha vai depender do regime de casamento. Ainda pegando nesse tocante que você falou, que gosta de atuar no direito mais humanizado, Sempre. qual a preocupação que os pais, e eu digo até mais, os pais e a família, né, os avós, né, devem ter quando há crianças envolvidas, quando há menores envolvidos nessa dissolução do casamento? É tentar passar o mínimo possível para eles o que está acontecendo, porque eles podem não entender, mas eles internalizam. Serão crianças aí futuro com
com adultos com frustrações desnecessárias, procurar sempre um advogado especialista na área para saber conduzir a situação, porque tem advogado que pensa que direito de família é fácil e ele não é. Então, eu sempre falo assim, escolha um bom profissional, um profissional da sua confiança para saber conduzir, porque o profissional do direito de família, o advogado, ele tem que ir muito além das leis, ele tem que saber conduzir o emocional da família ali, Perfeito. entendeu? Pegando um viés na tua fala, do lado emocional, o que mais pega na dissolução de um casamento? Porque o advogado, ele tem que ser meio que um psicólogo, né? Sim. Ele tem que saber equilibrar as emoções, ele tem que ser um bom conciliador do conflito. Sim, Quais os conflitos que vêm mais em voga naquele momento? No divórcio, por exemplo, é sempre a disputa com relação aos filhos. Os filhos. Tem mães que têm sentimento de posse, então elas falam assim, não, o filho é meu, eu cedo para você de sexta a domingo, a cada 15 dias. O pai, não, porque eu não sou visita do meu filho, minha casa não é hotel, eu quero uma semana com você, uma semana comigo. Aí começa o litígio, bastante mais entre os filhos. Essa alienação parental deve ser algo muito ruim para as crianças também, né? Sim, a alienação parental, até um tempo atrás, ela era considerada um crime. Deixou de ser? Deixou de ser. Puxa vida. E hoje eles estão querendo, tem um projeto que estão querendo tirar, né, a lei de alienação parental. Alienação parental é aquele pai ou mãe que fica falando mal de um para o outro, né, tentando separar os filhos, não é isso? Exatamente, fica difamando E deixou o de ser outro crime genitor. isso, doutora? Deixou de ser crime. Que Eu coisa. considero um crime gravíssimo. Por quê? Porque a alienação parental, ela pode causar falsas memórias na criança, que nem um psicólogo vai distinguir se a criança está mentindo ou não, e na vida adulta ela também não vai saber se aquilo aconteceu ou não. Deve ser terrível. Imagina São um memórias pai ou implantadas. uma mãe tentando incutir na cabeça de uma criança que o seu pai ou sua Só que- mãe não foi um bom Não, pai, mas olha, né? 90% Que dos casos lá coisa, do hein? escritório e tem isso. Por isso que eu falo, o adulto tem que ter muita maturidade para não Difícil, né, atingir doutora? a criança. Muito difícil. Por isso que a gente tem toda uma equipe lá no escritório para dar todo esse suporte emocional, O principalmente. diálogo continua sendo uma ferramenta eficaz? Sempre. O Hã? diálogo é sempre eficaz. É o melhor caminho, na verdade, né? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, doutora, eu já quero convidá-la para voltar mais Obrigada. vezes, porque é um assunto muito longo. Não, eu sempre falo, direito de Tem família, você muito, fala. E não, eu acho que todo mundo conhece alguém que está demandando. Sim. Olhando aqui nessa câmera, doutora Hum. Luciane, qual conselho você daria para quem está enfrentando essa demanda, esse momento caloroso da separação? Olha, é um momento difícil, mas tenha discernimento para escolher um advogado que vai saber te orientar e te conduzir neste momento, porque é um momento muito delicado e muito frágil, que qualquer ansiedade ou qualquer passo dado errado, você vai ter consequências gravíssimas no futuro. Perfeito. Eu vou colocar na tela então, minha gente, o Instagram da doutora Luciane, não consigo... Stroyer. Pronto, doutora Luciane Stroyer, advogada, tá ali como na tela, o Instagram é doutora Luciane Stroyer. Se você tem alguma dúvida, entra lá, conversa com ela, doutora, como é que faz? Isso, estamos ali para atender a sociedade. Bacana, doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vem pra cá. Agora nós vamos ver um quadro muito bacana, também é apresentado por uma advogada, que é a doutora Andréa Vaz. Ela dá sempre nesse quadro recados e dicas muito importantes para o empreendedor empreender com toda a segurança. Como diria a vovó, precaução é a alma do negócio. Vem aí a Visão da Águia com a doutora Andréa Vaz. Roda a vinheta. Olá, Mário! E afinal de contas, qual é essa conta invisível da saúde mental quando o assunto é NR1? Qual a abrangência desta norma sobre o adoecimento mental no trabalho? Você tem noção? O que é esse adoecimento mental que a NR1 tem trazido e que são tantas notícias e tantas informações na mídia, inclusive? Afinal de contas, você sabe o que é efetivamente esta preocupação com a saúde mental do trabalhador?
Pois bem, aqui nós vamos falar do burnout, que é o adoecimento por decorrência do trabalho ou em decorrência do trabalho. Nós vamos falar do burnout, que ele é gerado pelo estresse, pelo sofrimento, pela coação, pela molestação do empregado no trabalho. Atenção, muito cuidado, a saúde mental do seu trabalhador, do seu colaborador, agora está na mira da lei e, claro, consequentemente do seu bolso. Então agora você tem que se preocupar com o nível de estresse, com o nível de sofrimento mental desse colaborador, com o nível de ansiedade que eventualmente esse empregado demonstre no ambiente laboral. A mente do seu colaborador agora é, sim, uma responsabilidade da sua empresa. É isso mesmo, empresário. Por isso você tem que se antecipar aos riscos. A nova NR1 foi muito clara ao abranger a saúde mental e emocional do trabalhador, os riscos psicossociais do trabalho. Esta foi a alteração trazida pela NR1. A legislação ela passou a entender que os riscos ocupacionais não são apenas o ruído de uma máquina ou o pó de uma obra, por exemplo, mas eles englobam fatores cognitivos e emocionais. Cobranças desproporcionais, metas abusivas, um ambiente tóxico, um ambiente difícil, com conflitos, com truculência, tudo isso afeta e aumenta o risco psicossocial no ambiente laboral. E você, empresário, pode pagar com o seu bolso. Afinal de contas, quando o empregado ele é afastado por ansiedade, por depressão ou burnout adquiridos no trabalho, a empresa ela vai arcar com os custos previdenciários altíssimos. Isso mesmo que eu disse, a previdência agora, se comprovada que a doença é adquirida do trabalho, no trabalho, ela vai cobrar todas as despesas com este contribuinte da empresa. Isso mesmo, são milhares de ações da Previdência Social em face de empresas no Brasil. Além da indenização previdenciária, nós temos o risco moral e material para este empregado. Então, se você ainda não está cuidando da saúde emocional e prevenindo, antecipando riscos psicossociais na sua empresa, já está na hora. Já está na hora de você começar a se preocupar com este elemento da NR1. O Programa de Gerenciamento de Riscos da sua empresa precisa obrigatoriamente mapear os riscos psicossociais e não apenas os riscos físicos, isso mesmo. Ignorar a saúde mental é assumir um risco milionário dentro do seu estabelecimento. É por isso que eu ensino empresários a evitar riscos e prosperar com segurança e tranquilidade. Para conhecer mais do meu trabalho, acesse as minhas redes sociais, @Doutora Andréa Vaz. Um grande abraço e até a próxima! Muito bem. Eu ia mostrar para você de casa como é que está o andamento do meu álbum. Você que me acompanha sabe que eu estou tentando fechar as figurinhas do álbum, mas da seleção brasileira. Mas eu não sei o que o João... Você consumiu com o meu álbum, João? Onde é que você colocou meu álbum? Bom, mas não tem problema. No próximo programa eu vou mostrar então a evolução do meu álbum de figurinhas da Copa. E fechamos aqui com uma pergunta. E aí, o que você está achando dos jogos? O que me surpreendeu semana passada, que eu gostei muito de ver, foi a seleção do Marrocos, né? Jogando bem, né? Coreia do Sul também, olha que bola refinada que a Coreia do Sul está jogando. E a seleção, você acredita que o Brasil tem chances de trazer o caneco? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia e até um próximo programa. Tchau, valeu!